O Jornal Nacional desta quinta-feira deu destaque para uma defesa do Congresso Nacional. A pauta foi levantada no noticiário da Globo após uma série de campanhas promovidas nas redes sociais contra Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e parlamentares de oposição, acusados de atender aos interesses da elite e lutar contra o povo. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. A emissora pediu que o PT e o campo progressista mantivessem a elegância no debate digital, numa tentativa explícita de minimizar o desgaste público dos super-ricos após a queda do aumento do IOF. Por quase 7 minutos, a Globo blindou os poderosos e tentou desviar o foco das redes sociais, em que milhões de brasileiros denunciam o abismo entre ricos e pobres no país. Não é exagero afirmar que a derrota do governo Lula no Congresso, ao tentar manter o aumento do IOF, escancarou essa disputa de classes. Trouxeram ao programa Armínio Fraga, aquele que defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos, o deputado bolsonarista Zucco, para falar de agressões à democracia, e o careca do ABC, Rogério Marinho, para criticar o governo. Ainda havia um comentarista econômico obscuro para dizer que os cortes de gastos são de responsabilidade total do executivo. Veja alguns trechos da reportagem. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então, tem uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT, negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do Partido dos Trabalhadores, da parte dos partidos aliados, qualquer intenção de agredir tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja, né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais, né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas. É este mesmo governo que quer se sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso de quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que instiga confronto social para tentar impor
sua agenda fracassada. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. O executivo que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal, que será o responsável por essas políticas. Então, não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso, porque para o eleitor sempre vai perceber o executivo como responsável dessas políticas. Em resposta ao telejornal, um vídeo criado com inteligência artificial intitulado A Verdade sobre a Rede Globo viralizou ao criticar a atuação histórica da emissora. O conteúdo acusa a Globo de representar os interesses dos bilionários e de manipular narrativas políticas desde a ditadura militar, afirmando que a companhia ajudou a normalizar a violência do regime e atuou contra os trabalhadores em momentos cruciais da democracia. Também são feitas críticas diretas à Mota e à Operação Lava Jato. A Rede Globo é uma empresa bilionária, de propriedade de bilionários. É por isso que seus jornalistas representam, como quaisquer outros funcionários, os interesses de seus patrões. A Rede Globo de televisão teve a sua concessão para operar sob a ditadura militar em 1965, um ano após o golpe que levaria a tantas mortes e torturas. Deram para ela uma concessão para ela ser porta-voz dos ditadores, uma office girl dos torturadores. Ela ajudou a normalizar toda a violência do regime brutal. Na primeira eleição direta para presidente, em 1989, ele editou o debate final de forma criminosa, interferindo diretamente dando a vitória a Collor sobre Lula. Em 2016, a Globo foi parte ativa do golpe parlamentar contra Dilma, para que os ricos pudessem retirar direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista. Em conluio com a farsa Jato, eles abriram caminho para que o verme nos levasse a 700 mil perdas e a fila de ossos. A gangue do Mota reduziu impostos para os ricos, aumentou a nossa conta de luz e não quer isentar quem ganha até R$5.000. Só nós pagamos impostos. Os donos da Globo e os seus comparsas bilionários da Faria Lima não pagam nada e desfrutam de tudo. A Globo não vai nos calar! Golpistas que atacam os direitos dos trabalhadores não terão paz!